A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos prosseguir com o estudo do livro do profeta Ezequiel, que é o tema desse primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós já estamos na lição de número 9, que fala sobre aquela conhecidíssima visão do Vale de Ossos Secos que Deus deu ao profeta. E não é pelo fato de ser um texto muito conhecido que nós vamos ignorar essa lição, de maneira alguma. Então não deixe também de comparecer na EBD, a Escola Bíblica Dominical da sua igreja, por esse motivo. Com certeza Deus tem uma mensagem para os nossos corações em cima dessa lição. A palavra de Deus, ela tem esse poder multiplicador de revelações. Então fica conosco também até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Se você não for inscrito ainda, eu te convido a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para você ficar por dentro sempre que postarmos cada lição. Não deixe também de dar o seu like se você gostar do vídeo, tá bom? Ajude esse trabalho a prosseguir, compartilhando, divulgando e principalmente orando por ele. O texto de referência para essa lição é o capítulo 37, versículos 1, 2, 4, 5 e o 10, onde Ezequiel testifica que numa visão Deus levou ele em espírito no meio de um vale cheio de ossos sequíssimos e disse para ele profetizar sobre aqueles ossos. Ezequiel obedeceu e profetizou: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor Jeová. Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E o espírito, após os ossos serem revestidos de nervos, carne, pele, entrou neles, dando vida, e fez deles um exército grande e extremo. Antes Deus havia perguntado para Ezequiel, se seria possível aqueles ossos reviverem, e Ezequiel prontamente respondeu: Senhor, tu o sabes. Ezequiel estava reconhecendo a soberania de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, sim. Se o Senhor não quiser, não. E tudo isso ocorreu então nessa visão que Deus deu a Ezequiel, que fala da promessa de Deus de uma genuína restauração espiritual ao povo de Israel, que se encontrava cativo na Babilônia. Geograficamente, Babilônia ficava localizada na Mesopotâmia, onde está localizado hoje o Iraque, ou seja, era um lugar baixo, era um vale. E essa restauração espiritual produziria fidelidade, comprometimento com a palavra de Deus e um viver também para a glória de Deus, como diz a verdade aplicada da lição. Então essa é a referência, esse é o norte para o estudo de hoje, o ponto de partida, onde nós vamos ver que a restauração do povo de Deus é um dos seus planos. Vamos ver também que Deus é poderoso para fazer não só isso, mas muito mais além do que o povo imagina, o povo imaginava. E nessa lição também nos será mostrado os resultados dessa restauração espiritual, não somente do povo de Israel, mas de todos nós também, que precisamos dia após dia sermos restaurados, lapidados, moldados pelo Senhor. O tópico 1 inicia falando dessa restauração como uma inclusão no plano divino para com o seu povo. O comentarista, sempre lembrando que é o pastor Valdir Alves de Oliveira, ele observa a possibilidade desse capítulo 37 do livro de Ezequiel ser um dos mais lidos e pregados de todos os 48 capítulos deste livro. Quem nunca ouviu uma pregação sobre o Vale de Ossos Secos num congresso? Ezequiel 37 é uma mensagem de avivamento, de renovação, de restauração espiritual. Só que para chegar nesse ponto, nessa restauração, tem um processo. Quando se fala em restauração, fala de algo ou de alguém, no caso, que precisa ser consertado, arrumado, ser feito um reparo. E ela começa com o pecado, que são os defeitos a serem reparados. Ninguém vai reparar algo que está impecável. O pecado, então, uma vez que ele surgiu, que ele deu início a esse processo, quando ele é consumado, gera morte, que é o anúncio do juízo de Deus, da colheita
pecado que foi implantado, né? Fala das suas consequências. E isso deve levar o pecador, né, esse juízo de Deus, ao arrependimento, né? E, consequentemente, à restauração espiritual, que é a última fase do processo. Então, sempre houve essa forma de agir de Deus, esse processo, em toda a história da humanidade, né? Pecado, juízo, arrependimento e restauração. O que nós aprendemos com isso? Que Deus nunca abriu mão do seu povo, Deus nunca abriu mão de nós, né? Mesmo com todos os nossos defeitos. Você observa isso, por exemplo, naquele texto do vaso quebrado, né? Nas mãos do oleiro, que está registrado lá no livro de Jeremias. O vaso estava sendo moldado e, de repente, ele se quebrou nas mãos do oleiro. E do mesmo barro, né, o oleiro não abriu mão daquele barro. Né? Ele pegou o mesmo barro, tornou a fazer um vaso novo. E naquele contexto, o vaso também representava o povo de Deus, inicialmente o povo de Israel. Por que inicialmente? Porque o povo de Deus não se resume a Israel apenas, mas a toda a humanidade que se une a Deus através de Cristo. Né? Israel foi um norte, né? Foi um ponto de partida para Deus unir seu povo numa escala mundial. Né? Os irmãos, note que Deus também disse para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão era um hebreu, né? De onde vieram os judeus, Israel, mas ele seria o ponto de partida para Deus alcançar todas as famílias da terra. Né? A gente observa em todo o contexto bíblico, né, que a humanidade estava corrompida, né, desde Adão. E ela piorou mais ainda a situação na época de Noé. Então foi preciso Deus exterminar quase toda a humanidade, né, mas ele deixou Noé e sua família para restaurar todas as coisas e continuar o processo de multiplicação humana. Deus não tornou a fazer outro bonequinho de barro como no Éden. O propósito de Deus continuou com os descendentes de Adão. Então, meus irmãos, por maiores que sejam nossas imperfeições, o compromisso de Deus vai continuar sendo conosco, né? Ele quer nos restaurar. Então, Deus revela o seu propósito em nos restaurar, só que tem essas ações divinas no processo de restauração, como diz o item 1.1. Por que Deus age dessa forma? Primeiro permite o pecado, depois anuncia o juízo, e só depois de arrependermos, ele nos restaura. Irmãos, em primeiro lugar, Deus permite que pequemos porque nós não somos robôs mecanizados, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus e com capacidade e direito de escolher entre pecar ou não. Ponto, né? Agora, uma vez que nós optamos por pecar, Deus anuncia o seu juízo, ou as consequências pelo pecado. Os irmãos notem que esse anúncio do juízo de Deus é só um alerta. Ele será concretizado mesmo após a morte, né, onde segue-se o juízo. Mas isso se não houver arrependimento, que é o propósito do anúncio do juízo de Deus, né, para que haja o arrependimento. Mas vale ressaltar que, na maioria das vezes, mesmo havendo arrependimento, as consequências virão, como no caso da morte do filho de Davi, né, no adultério com Batseba, mas Deus promete restaurar aquele que se arrepender. E Deus permite que as consequências venham, mesmo após o arrependimento, por zelo ao seu santo nome. No caso de Davi foi assim, a criança morreu para que os inimigos de Deus não blasfemassem. Se você conferir essa referência que está aí no item, capítulo 36, versículos 16 ao 38 desse livro de Ezequiel, foi esse também o motivo que Deus permitiu que o povo de Israel fosse expulso de Canaã e sofresse nas mãos dos inimigos. Foi a profanação do nome do Senhor através do pecado. Se alguém não sabe, né, quando o cristão peca, é o nome do Senhor que é blasfemado entre os gentios, né? Porque nós somos representantes dele na terra. Né? O próprio nome cristão significa pequenos cristos. Irmãos, Deus zela pelo seu santo nome, né? Por isso que um dos mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor em vão. Né? Deus não terá por inocente aquele que assim o fizer.
E às vezes tomamos cuidado para não pronunciar, né, através de palavras o nome do Senhor em vão, mas o fazemos através do nosso mau testemunho. Mas, com tudo isso, né, irmãos, Deus promete ainda nos restaurar, porque Ele nos ama e não tem prazer na nossa morte. É como um pai que corrige um filho que desonrou o nome da família, mas o pai não deseja a morte do filho. E por zelo também, né? Deus faz isso também, não só porque nos ama, mas Ele nos restaura por zelo também ao seu santo nome. É isso mesmo que os irmãos ouviram. Tanto o castigo de Deus quanto a restauração do seu povo tem a ver com o zelo pelo nome de Deus. Quando o povo de Israel adorou um bezerro de ouro lá nos pés do Monte Sinai, Deus quis destruir o povo. Moisés, ele intercedeu pelo povo, dizendo que os egípcios blasfemariam do nome do Senhor, dizendo que Deus tirou o povo do Egito para que eles viessem perecer no deserto. Então, irmãos, Deus poupou o povo ali por zelo ao seu santo nome também. Então, meus irmãos, tomemos cuidado, né? Vamos zelar pelo nome do Senhor nosso Deus, vamos zelar pelo nosso bom testemunho de cristão. Essa visão do Vale de Ossos Secos dizia respeito à situação espiritual do povo de Israel, né? Que nós vamos refletir agora no item 1.2. Deus já havia revelado isso através daquelas metáforas da videira inútil, da esposa infiel, que nós vimos nas lições anteriores, né? Agora Deus revela a situação espiritual do povo através dessa visão, né? Aqueles numerosos ossos sequíssimos que estavam num vale. O vale, como nós já dissemos, é a Babilônia. Os ossos são o povo de Israel. E o fato de estarem sequíssimos é porque há muito tempo estavam mortos. Só não percebiam isso, né? A ficha caiu quando estavam lá no cativeiro. Estamos como ossos secos, né? Mortos espiritualmente já há muito tempo, desde Jerusalém, antes do cativeiro. Irmãos, na vida física acontece muito da pessoa ir dormir e amanhecer o dia morto, né? Num piscar de olhos, morreu. Mas na vida espiritual não acontece isso. O processo é lento, né? Ninguém vai dormir cheio do Espírito Santo, vivificados, e acorda morto espiritualmente, né? Os dardos inflamados do maligno, ele vai fazendo seus efeitos aos poucos, né? Quando nós não o apagamos colocando em prática o escudo da fé. Sabe quando um leão feroz precisa ser adormecido, né, para algum tratamento? O que o domador faz? Ele atira uns tranquilizantes, uns dardos, né, para adormecer o leão, não é assim? Só que se ele continuar atirando os dardos, vai matar o leão por overdose. O diabo, irmãos, ele age da mesma forma. Só que ele não quer somente nos esfriar da fé, somente nos acalmar espiritualmente, adormecer espiritualmente. Ele quer nos matar. Então ele não vai cessar de jogar seus dardos inflamados, chamado pecado, né, até matar o crente, que outrora estava vivinho da silva. Daí a importância de atentarmos para a palavra de Deus acerca da gravidade, né, da nossa situação diante do pecado. A Bíblia revela isso, né? Entre tantos outros textos, tem aquele em Gênesis, capítulo 3, versículo 9 ao 24, que revela as consequências do pecado de Adão e Eva e o seu desfecho final, né? Eles foram lançados fora do jardim e, como brinde, ganharam a morte também, né? Porque até então eles seriam imortais. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar, né? Tem muita gente que, ao invés de apagar os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé, tem apagado a presença do Espírito Santo com os dardos do pecado. Por isso que Paulo adverte, né? Não extingais, não apagueis o Espírito Santo. É Ele que nos dá vida, né? E vida eterna. O item 1.3 diz que o profeta é um instrumento de Deus. Então nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus, né? O que já é um grande privilégio. E Deus sempre quis que fôssemos participantes da sua obra, né? Dos seus propósitos. A palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus também disse, né? Não ocultarei a Abraão o que pretendo fazer com Sodoma e Gomorra. Jesus também, né? Ele se fez homem para cumprir os propósitos do Pai. Ou seja,
tudo envolve o ser humano, a humanidade, né? E assim como Deus usou o homem Ezequiel como instrumento para anunciar sua palavra, Ele quer nos usar também, irmãos, né? É como se fôssemos uma criança e tivéssemos nas mãos uma bucha com sabão. Essa bucha se chama Palavra de Deus, né? E estamos ajudando o Pai a lavar o carro. O carro seria o coração do ser humano, sujo pelo pecado. Só que o carro é do Pai, não é nosso, né? E Ele não precisaria da nossa ajuda para esse trabalho, mas Ele nos dá esse privilégio, né? De dizermos, ajudei meu Pai a lavar o carro. Só que tem um detalhe, irmãos, muito importante. Ezequiel, na visão, ele estava no meio dos ossos secos, não é isso? E segundo a lei, um servo de Deus, né, não poderia tocar em corpo morto. Então, Deus ordena que Ezequiel apenas profetize no meio dos ossos, sem tocar neles. Isso diz respeito a nós também. Estamos no meio de uma humanidade morta em seus delitos e pecados, né? E com o dever de anunciar a palavra de Deus, porém, sem nos envolvermos com suas atitudes pecaminosas. Então, devemos estar, sim, entre os outros pecadores sem Deus, como Jesus também andou no meio dos pecadores, né? Nós não devemos sair de um extremo, que é praticar seus atos pecaminosos, e ir para outro extremo, de menosprezar as pessoas sem Deus. Então, nós não podemos esquecer, irmãos, que também éramos ossos secos, e algum dia alguém profetizou para nós, recebemos o Espírito Santo e a vida eterna. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre o poder de Deus, que é maior do que nós pensamos, porque Deus é poderoso para isso, para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo disse essa frase e no decorrer da história da humanidade, observamos isso na prática, né? Deus superando as maiores expectativas humanas. Jesus superou a expectativa de Jairo, que esperava a cura da sua filha, e Jesus fez além, né? Ressuscitou ela da morte. Salomão também pediu sabedoria para governar o povo, para resolver os problemas do povo, e Deus superou as expectativas de Salomão. Concedeu a ele não só a sabedoria que ele pediu, mas também a riqueza que ele não pediu. O que dizer de Ana, né, que clamou por um único filho, filho homem, né, porque Ana era estéril, e Deus deu 4 filhos e 2 filhas para ela, né, sendo que o primogênito, Samuel, foi ainda um juiz, profeta e um sacerdote. E entre tantos outros textos bíblicos que confirmam, né, que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, porque para Deus não é impossível. Quando Deus pergunta para Ezequiel, poderiam esses ossos reviverem? Ele está dizendo, em outras palavras, o que disse para Jeremias. Seria algo tão maravilhoso que eu não poderia fazer? Deus também disse para Abraão e Sara, né, que já estavam adiantados em idade, Deus disse para eles, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então Deus prometeu ali um filho também para Abraão e Sara, que seria o Isaque. Ou seja, para Deus não há impossível, né? Então, meu irmão, minha irmã, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele é um Deus que não muda, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Caminhando para o item 2.1, que é quando Deus pergunta para Ezequiel, poderiam esses ossos reviverem? Deus está perguntando aqui, né, há esperança para esse povo? E a resposta era sim, há esperança. Por quê? Porque, irmãos, há um critério essencial para a restauração espiritual na vida de alguém. E o povo de Israel estava preenchendo esse critério, esse requisito. Observem que os próprios exilados, eles reconheciam que seus ossos estavam secos, sem esperança, aniquilados, né? E essa visão que eles estavam tendo de si mesmos era a mesma visão de Deus em relação a eles. E isso era fundamental para que eles fossem restaurados, né? Irmãos, é necessário que tenhamos a mesma visão que Deus tem a nosso respeito, que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. E isso fala de humildade, irmãos, de reconhecimento da nossa miserabilidade, de que somos pó, somos cinza, né? Lembra daquela história do fariseu e do publicano? O fariseu queria se exaltar diante de Deus,
O publicano se humilhou, reconhecendo que era pecador indigno de olhar para Deus, de olhar para o céu. E Jesus disse que esse publicano foi justificado, foi restaurado por Deus. E Deus só restaurou também, irmãos, esse mesmo rei Nabucodonosor, do estado de homem-boi que ele estava, né, para ser o estado original de homem, quando ele reconheceu que não era nada daquilo que ele pensava, né, e reconheceu a grandeza de Deus. Depois os irmãos podem conferir essa história, esse texto, né, aí na referência que está no vídeo. Tem também o apóstolo Paulo, né, que só teve suas vistas, tanto físicas e principalmente espirituais, restauradas, quando ele reconheceu que não era irrepreensível coisa nenhuma, como ele pensava, e sim o pior dos pecadores, né, após ele ter aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. E é assim, irmãos, Deus só age na vida daquele que reconhece que está quebrado e precisa de uma restauração. Deus só restaura o vaso que está quebrado, né? E o nosso coração é um vaso de barro com um tesouro dentro dele, né? A presença de Jesus. Paulo disse isso, né? E só seremos restaurados por Deus quando esse vaso chamado coração estiver quebrado, né? Pois a um vaso quebrado ou a um coração quebrantado, Deus não desprezará. Então, meus irmãos, há esperança sim para a árvore que, se for cortada, ela ainda se renovará, né, ao cheiro das águas. Ainda que envelheça a sua raiz e o seu tronco venha a morrer, ao cheiro das águas brotará. E essa água é a palavra de Deus, que jorra para a vida eterna. Então a renovação se dará quando a palavra de Deus for anunciada, né, como descreve o item 2.2. Irmãos, os mortos só ressuscitarão quando ouvirem a voz do Filho de Deus. Lázaro só ressuscitou após 4 dias, morto, quando ele ouviu a palavra de Deus. Lázaro, sai para fora. Os ossos secos só se tornaram um exército poderoso quando ouviram a voz de Deus através de Ezequiel. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que os mortos ressuscitarão do pó da terra. Então o tempo não impede o milagre de Deus. Talvez você que me ouve esteja nessa situação, ou conheça alguém que está morto na vida espiritual há muito tempo, mas creia que Deus é poderoso para dar vida novamente. Se creres, verás a glória de Deus. Mas é necessário pregar a palavra de Deus e pregar no poder do Espírito Santo. No processo de restauração, há essa ação conjunta entre a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, como afirma o item 2.3. Ezequiel profetizou de acordo com a ordem de Deus e no poder do Espírito Santo, gerando mudança naquele cenário desolador. Ezequiel profetizou e o Espírito entrou neles. Então, irmãos, você observa essa ação do Espírito Santo com a palavra de Deus no início da criação também. Antes de Deus criar todas as coisas, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Só que o Espírito da vida, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas, né? E o Espírito Santo agiu de acordo com a palavra de Deus. Haja luz e houve luz, não é? Em resumo, haja tudo e houve tudo, irmãos, né? Por isso que Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É necessário conhecer a palavra de Deus, pregar a palavra e no poder do Espírito Santo, que é adquirido através da oração. Vamos para o tópico 3, que mostra os resultados da restauração. O antes e o depois. Nós vimos o antes, né? Um vale de ossos sequíssimos, agora nós vamos ver como que eles ficaram depois. Isso fala de um novo modo de vida, né? Deus não ressuscita mortos para continuarem andando como mortos, The Walking Dead, né? Como aquela igreja de Sardes, os mortos-vivos. Mas Deus ressuscita, irmãos, para andarmos como vivificados pelo Espírito Santo. Vivos entre os mortos, não mortos entre os vivos. Então nós temos que dar esse testemunho de vida em meio a uma sociedade morta em seus delitos e pecados. Deus disse que abriria as sepulturas e faria o seu povo sair delas, né? Para vivenciarem um novo tempo, né? Uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, se não houver diferença entre o antes e o depois, que o Espírito Santo passou a habitar em nós, tem algo errado, né? E com certeza não é em Deus.
Se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar no Espírito também, né? E de acordo com a vontade de Deus. E quem vive de acordo com a vontade de Deus é o povo de Deus, né? Que é justamente o título do item 3.1. Irmãos, tem vários textos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também, que usa a expressão povo de Deus, né? Inclusive nos capítulos 36 e 37 desse livro de Ezequiel. Ou seja, mesmo eles estando cativos ali na Babilônia por desobediência, estando ali como ossos sequíssimos, ainda assim o Espírito Santo, ele inspira os escritores bíblicos a escreverem, a destacarem que eles são povo de Deus. Por quê? Porque Deus, como nós já dissemos, nunca desiste do seu povo. Deus nunca desiste de nós, né? Ele convida não somente os judeus, né, mas todas as nações a fazerem parte do seu povo, né? Vinde a mim, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então, irmãos, em Cristo Jesus, pela graça, nós passamos a fazer parte desse povo, né? Somos circuncidados com o povo de Deus, né? Não a circuncisão da carne, mas do coração, né? Mudança no interior. E isso requer uma exclusividade também, né? Ou seja, povo de Deus é só de Deus, não tem como servir dois senhores. Isso fala de comprometimento, com propósito, comprometimento com Deus, com a sua palavra, né? Um viver de acordo com a palavra de Deus, como diz o item 3.2, sendo fiéis aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, zelosos na prática da palavra que está revelada desde a antiguidade, né? Não se trata de uma nova revelação, mas de um novo viver, né? E a luz é a mesma, irmãos, a palavra de Deus é a mesma. Notem que após o povo de Israel serem libertos, né, por Deus da escravidão do Egito e das mãos de Faraó, através de Moisés, e antes deles entrarem na terra de Canaã, eles já eram orientados a viverem de acordo com a palavra de Deus. Em Canaã, eles apenas deveriam continuar vivendo de acordo com a mesma palavra, né, servindo ao único Deus, sendo fiel a Ele, sendo guiado por Ele. E da mesma forma, quando nós éramos escravos do diabo no mundo e fomos libertos por Jesus, pela palavra que liberta, nós prosseguimos nesse deserto chamado vida, né, rumo a Canaã celestial, e a vontade de Deus permanece a mesma, que andemos na luz da palavra de Deus, antes de entrarmos na Canaã celestial e após entrarmos lá, onde a luz que nos iluminará virá diretamente de Deus, ali na Nova Jerusalém. Então, irmãos, a luz que nós andamos é a mesma aqui, que é a palavra de Deus, e será a mesma lá, na eternidade, com o nosso Deus. Por último, o item 3.3 diz que esse novo modo de vida não é para a nossa glória, mas para a glória de Deus, né? Diante das nações, diante das pessoas, através do nosso testemunho de vida restaurada. E Deus faz tudo isso, como nós falamos no início, né? Por zelo ao seu nome e por amor a nós. A nossa missão nessa nova vida com Cristo visa principalmente isso, né? A manifestação da glória de Deus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Isso fala de testemunho, irmãos, né? Resplandeça a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então tudo tem que ser para a glória de Deus. Jesus disse que sem Ele nós nada podemos fazer. Então tudo que nós fizermos, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição. Deus abençoe você que nos acompanhou até o final desse vídeo, que nos ajudou com seu like, com sua inscrição. Que o Senhor Jesus os recompense grandemente. Tenham todos uma ótima aula na EBD da sua igreja e até a próxima semana, onde nós estaremos estudando, se Jesus não voltar até lá e se assim for da vontade de Deus, nós estaremos estudando a lição de número 10, que vai falar sobre outra visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, a da torrente das águas purificadoras. Tenho certeza que também será uma bênção para a glória de Deus. Então eu espero vocês lá, fiquem com Deus.